Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal Aba Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar no número de WhatsApp que aparece no vídeo, para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos fazer uma composição ao juntar vários elementos na mesma folha, como o desenho de um personagem com o seu rosto ao lado do animal tatu e de plantas, inspirados na obra A Cuca, de 1924, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, seguindo o tema Identidades. Antes de começar a desenhar, vamos observar esta obra da pintora brasileira Tarsila do Amaral, chamada A Cuca, de 1924. O nome A Cuca vem deste personagem aqui na cor amarela, inspirado na lenda do folclore brasileiro, na qual a Cuca é uma mulher com forma de jacaré. Quem nunca ouviu a cantiga Nana Nenê, que a Cuca vem pegar? Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Tarsila escutava a história desta personagem desde a sua infância. A Cuca era chamada quando as crianças não queriam dormir ou obedecer aos adultos. Tarsila chamava a Cuca de bicho esquisito. E para participar da mostra de artes no YouTube, é só enviar fotos dos seus desenhos no WhatsApp que aparece no vídeo e criar um desenho com 3 elementos numa folha de papel. Nesta aula, eu estou dando um exemplo da composição que você pode criar ao juntar um personagem com a sua cara e, diferente deste personagem que eu criei, um animal inspirado na obra A Cuca, que pode ser o tatu, o sapo, ou inspirado na Cuca, ou até neste outro animal inventado pela Tarsila do Amaral, que lembra uma centopeia. E depois você pode criar também uma planta, também inspirada na obra A Cuca. Eu criei uma planta inspirada nesta árvore no fundo da tela, com formas de coração. Você pode escolher fazer formas de planta como esta, com várias folhas uma ao lado da outra, arredondadas e finas. Ou então, você pode criar folhagens mais largas como esta, ou até folhas com pontas triangulares como esta aqui, do lado direito da tela, e esta também, ou até esta no centro da tela. E também pode criar folhas com formas arredondadas de elipse ou também chamada de oval. Para criar o seu personagem, é só você observar as capas da playlist no Portal Aba Digital e escolher os tipos de nariz da aula número 3, os tipos de olhos e sobrancelhas da aula número 2 e da aula número 1. E também relembrar as bocas da aula de número 4 e também os formatos de cabeça oval com forma triangular na parte de baixo e um arco na parte de cima, e também com o formato quadrado
com os cantos arredondados e até criar outros formatos de cabeça, misturando estes três para criar o seu personagem. E você pode escolher também o tipo de cabelo que você quer colocar. Você pode escolher um cabelo enrolado, crespo com arcos, um cabelo mais curto, um cabelo um pouco mais comprido, conforme a sua preferência, ou até um cabelo liso, um cabelo espetado, um cabelo com topete. Assim você consegue criar o seu personagem, como eu criei também na aula de número 11. Só que em vez do bolo de aniversário, você pode desenhar um animal e uma planta encontradas na natureza brasileira e na obra Cuca, da Tarsila do Amaral. Para começar, vamos utilizar uma folha deitada e um lápis grafite. Eu vou desenhar o personagem com a minha cara do lado esquerdo. Você pode desenhar o personagem com a sua cara, é diferente do meu personagem, do lado esquerdo ou do lado direito. Antes de começar a desenhar o meu personagem, eu vou criar uma linha na vertical, em pé, para dividir o meu personagem em duas partes. E agora é só fazer o formato da cabeça. Eu vou fazer um formato arredondado, oval, com um arco do lado esquerdo e outro arco do lado direito. E agora eu vou marcar as linhas dos olhos com duas linhas deitadas, uma de cada lado do rosto. O nariz sobre a linha em pé, com um formato em L invertido, e também vou criar a boca com um arco na parte de baixo e outro arco na parte de cima, ou uma linha ondulada, desta forma. E vou fazer a expressão de feliz destacando com dois arquinhos pequenos no canto da boca. Agora é só fazer a divisão da língua e dos dentes. Na sequência, eu vou criar um arco em cima de cada linha dos olhos, de cada linha reta. Quando sorrir, você pode fechar totalmente os olhos ou deixar os olhos só um pouco fechados, desta forma. E vou desenhar aqui um círculo pequeno dentro do olho e dois arcos do lado do círculo pequeno. E vou pintar a região ao redor do círculo pequeno. E vou colocar os cílios com arquinhos na parte de cima e do lado dos olhos. Agora é só desenhar as sobrancelhas. Você pode desenhar um formato de sobrancelha com linhas retas ou em arco. Vou colocar um segundo arquinho aqui perto dos olhos para desenhar as pálpebras, que ajudam a fechar os olhos quando a gente dorme. Você pode engrossar mais a linha das sobrancelhas próximas do nariz. E agora eu vou criar as orelhas ao lado dos olhos e do nariz com um arco de cada lado. Se você quiser, pode criar dois arcos dentro da orelha para fazer um desenho de forma simplificada das linhas de dentro da orelha. Na sequência, pode colocar o cabelo com uma linha que vai de uma orelha a outra. Eu vou criar aqui uma linha ondulada em direção à parte de cima da cabeça, do lado esquerdo e do lado direito, desta forma. E depois vou criar um arco. E se você quiser, você pode fazer alguns caixinhos. Na sequência, eu vou criar mais volume para o meu cabelo, criando uma segunda linha, um segundo arco, ao redor deste arco da cabeça. E vou apagar a linha do eixo que passa dentro da cabeça, que você pode desenhar num tom bem claro, e também o arco que eu fiz do formato da cabeça. E o cabelo ficou por fora da linha da cabeça para dar mais volume. Agora eu vou desenhar
o cabelo preso, colocando um elástico aqui na parte de cima da cabeça e uma linha ondulada para fazer o cabelo preso saindo da parte de cima da cabeça com uma linha ondulada e com ondas cada vez mais fechadas até criar uma ponta enrolada desta forma. E vou fazer isso para os dois lados, com uma linha ondulada e depois uma linha enrolada. E agora eu vou desenhar o pescoço com duas linhas em pé. E depois eu vou fazer um arco aqui para o lado, para fazer os ombros e o braço. E um arco para o outro lado. Na sequência, vou criar uma linha para dividir os braços do resto do corpo, do lado esquerdo e do lado direito. Na sequência, vou colocar uma camiseta com a gola triangular, desta forma. E agora vou criar uma linha em arco um pouquinho para fora do braço para fazer a manga da camiseta e arquinhos embaixo. E do outro lado vou fazer a mesma coisa. E vou apagar a linha do braço que passa embaixo da camiseta. E depois de criar o meu personagem, eu posso até fechar o cabelinho aqui, ó, na parte de baixo, com mais linhas onduladas. E ao lado do personagem com a minha cara, eu vou criar o animal tatu. Na aula 18, eu ensinei a fazer 4 tipos de tatu diferentes. Você pode criar o seu tatu misturando as características de 2 ou mais tatus. O casco do meu tatu eu vou fazer com uma linha deitada e um arco. E para desenhar a cabeça, é só criar uma linha inclinada na parte de dentro e de fora do casco e depois fechar esta linha com um arco, deixando o focinho mais fino. Na sequência, eu vou colocar aqui uma orelha perto do casco e outra orelha ao lado. Agora é só colocar o olho. Eu vou colocar o olho com formato de círculo maior e um menor, pintado para direcionar o olhar para baixo. E vou criar aqui como se fosse uma máscara, com uma linha dividindo a região da cabeça. Na sequência, um risquinho para o nariz e um arco para a boca. E agora vou fazer aqui, ó, as pernas e as patas do tatu com 2 linhas inclinadas. E depois eu vou criar uma linha ao lado delas, em pé e deitada, como se fosse a letra L invertida, ao lado de cada linha inclinada. E agora é só juntar. Você pode juntar com um arco ou com uma linha reta. Você pode deixar assim as patas do tatu ou fazer as garras com 3 ou 4 arcos. E você pode também colocar o rabo do tatu. Eu vou colocar aqui uma parte da barriga do tatu e vou aumentar esta linha debaixo do casco para fazer o rabo e retornar juntando com a mesma linha aqui que eu fiz para fazer a barriga do tatu ao lado dela. Na sequência, você pode enfeitar o casco do tatu. E depois de fazer o tatu, eu vou colocar um morro, como se fosse uma montanha mais baixa. E aqui atrás do tatu, eu vou colocar uma linha em pé e ao lado dele outra linha em pé, para começar o tronco de uma árvore. E agora é só abrir um arco para um lado, um pouco maior, e um arco para o outro lado de tamanho diferente daquele que você fez primeiro. Você pode colocar o arco maior do lado direito e o menor do lado esquerdo ou fazer desta forma. E entre esses 2 arcos vamos criar triângulos. Eu criei um triângulo aqui na parte de cima com uma linha ao lado do primeiro arco. Entre o triângulo e este arco do tronco, eu vou criar um segundo triângulo maior. E consegui ramificar o tronco ao criar os galhos. Agora eu vou criar as folhas com formato de coração. Você pode fazer um coração. Eu vou virar a folha, treine na parte de trás da folha.
Para fazer um coração, você pode criar um arco para um lado, desta forma, e depois um arco para o outro. Se você achar difícil, você também pode criar 2 arcos, começando o coração pela parte de cima e não pelas laterais, como eu fiz no primeiro coração. E depois você cria um ponto aqui embaixo, na direção desse bico entre os 2 arcos, e é só juntar com um arco de cada lado na direção do ponto. Desta forma. Agora vamos criar vários corações. Você pode criar um coração com 2 arcos para baixo, desta forma. E cria um ponto aqui na parte de cima e depois é só juntar. Você também pode criar um coração com 2 arcos inclinados, desta forma. Cria um pontinho aqui e depois é só juntar. Você também pode criar um coração com 2 arcos para o outro lado. Cria um pontinho aqui, ó, na direção desta ponta e é só juntar. Então você pode criar um coração em várias direções. Vou criar aqui 2 arquinhos. Cria um pontinho no final aqui, ó, na direção desta ponta entre os 2 arcos e depois é só juntar. Crie corações de tamanhos diferentes. Treine fazer esta forma na parte de trás da folha e faça corações com os 2 arquinhos para baixo, para cima, para um lado, para o outro, distribuídos na parte de cima e do lado do tronco e dos galhos. E depois que você terminar, é só juntar os corações que estão mais para fora da árvore com pequenos arcos. E para fechar a parte de cima da árvore, é só ligar os corações que estão mais para fora com pequenos arcos. Você pode guardar este desenho desta forma, ou você pode contornar este desenho com lápis na cor preta, caneta esferográfica ou canetinha. Para contornar com linha mais grossa, é só apertar mais a canetinha. Para fazer a linha mais fina, é só apertar menos a canetinha. E com o lápis na cor preta, é só passar várias vezes o lápis no mesmo lugar para fazer um contorno com linhas mais grossas, ou menos vezes ou apenas uma vez para fazer linha mais fina. E agora vamos contornar. E guardem este desenho para a gente pintar numa próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E depois que a gente aprender a pintar este desenho, é só enviar este desenho pintado para o número de WhatsApp que aparece no vídeo para participar da Mostra de Artes Virtual do primeiro semestre de 2021. E boa criatividade! Até a próxima aula!